Hermanos, nessa manhã vamos direto a João 16. Direto, vamos a esse livro, João 16. E depois entramos na introdução, aí vamos avançando. João 16. Em João 16, 17, Jesus está consolando seus discípulos. Já se acercava o momento de seu arresto, verdade? De todo o que ia passar, de todo o que ia enfrentar, juízo, a cruz, todo, a morte, todo ia passar. E ele está preparando o espírito de seus discípulos. Sabia que havia tristeza no coração deles, amém? Havia incertidumbre, havia medo de saber que iam a ser a hora. Esse sentimento passou na mente deles. Quando Jesus morreu, eles se perderam a direção, perderam o norte, cada um foi para um lado, e se cumpriu o que Jesus havia dito, verdade? Que eles iam passar por aflições e não iam saber como reaccionar, amém? Diz, hermanos, capítulo 16, vamos a ver, versículo 1: estas coisas os he hablado, para que não tengáis tropieço. Os expulsarão de las sinagogas, e aún viene a hora, quando qualquer que os mate, pensará que rinde serviço a Deus. Que lhe parece isso, irmãos? Nós outros vivimos em um lugar de paz, um país de paz. Em o lado ocidente aqui do mundo onde vivimos, as Américas e todo o demais, há paz, não há persecução religiosa. Há alguma coisa que outra aí em algum lugar, pero persecução religiosa não há. Pero já em Médio Oriente sim, amém? Os muçulmanos radicais perseguem, matam pastores, destruem famílias, queimam as igrejas, fazem um desordem tremendo. E Jesus está falando em um ambiente onde era normal suceder essas coisas. Havia persecução em toda parte. E Jesus está preparando o coração deles, explicando que seriam expulsados da sinagoga, seriam mortos. E todo aquele que tratara de fazer-lhes dano ia sentir paz no coração, crer que estava sendo algo bueno, e mataram um cristiano, mataram um seguidor de Cristo. Como são os muçulmanos, fazem fiesta quando matam cristianos, creem que estão fazendo algo bueno, que Allah se agrada deles, Allah é o Deus que eles adoram. Já essa realidade está aí, para todo mundo que queira ver. Mas Jesus está falando de algo que ia passar com esses homens. E disse: e harão isto porque não conhecem ao Padre nem a mim. Mas os he dito essas coisas, para que quando chegue a hora, os acordeis de que já os lo havia dito. Amém? Então o Senhor disse que eles iam quedar solos, porque o Senhor ia enviar o Espírito Santo, que iam volver a vê-lo outra vez. Aí vai todo o capítulo, o Senhor preparando, consolando, dando palavra de paz, de tranquilidade a esses homens que de verdade se iam enfrentar muitas e muitas situações. Leia depois todo o capítulo 16. Vamos ao versículo 25. Estas coisas os he hablado em alegorias. La hora viene quando já não os hablarei por alegorias, sino que claramente os anunciarei acerca do Padre. Em aquele dia pedireis em meu nome, e não os digo que eu rogarei ao Padre por vosotros, pois o Padre mesmo os ama, porque vosotros me habéis amado e habéis creído que eu salí de Deus. Salí del Padre e he venido ao mundo, outra vez dejo o mundo e vou ao Padre. Le dijeron sus discípulos: e aqui agora hablas claramente, e nenhuma alegoria dices. Agora entendemos que sabes todas as coisas, e não necessitas que nadie te pergunte, por isso creemos que has salido de Deus. Por que eles responderam isto?
porque nos versículos anteriores o Senhor está falando e eles não entenderam absolutamente nada. O versículo 19 diz assim, não, 19 não, vamos ver. É o 16, vou atrás ao 16, disse: todavia um pouco e não me vereis, e de novo um pouco e me vereis, porque eu vou ao Padre. Então lhe disseram alguns de seus discípulos uns a outros: que é isto que nos disse? Todavia um pouco e não me vereis, e de novo um pouco e me vereis, e por quê? E por que vou ao Padre? Diziam, pois, que quer dizer? Que quer dizer com todavia um pouco? Não entendemos o que habla. Jesus falava de verdade em alegoria, mas eles não entenderam. Então seu Senhor traz um discurso mais claro, e ao final dizem eles: bueno, agora sim entendemos que está falando, mas em realidade não estavam entendendo, porque eles não teriam em mente que Jesus ia ser arrestado dentro de poucas horas e ia ser levado à cruz e morto na cruz. Esses não entendiam, amém? Eles todavia estão divagando, buscando entender o que o Senhor está falando. O versículo 31 disse: Jesus lhe respondeu: agora creéis? E aqui, a hora viene, e ha venido já, em que sereis esparcidos cada um por seu lado, e me deixareis solo. Mas não estou solo, porque o Padre está comigo. Amém? É o momento da cruz, cada um se foi para um lado, verdade? Isso eles nunca entenderam de tudo que o Senhor falou. Aunque eles diziam: ah, sim, agora entendemos. Não estavam entendendo, porque o acontecimento da cruz não havia sido revelado todavia na mente deles. Jesus falava de ser crucificado, de morrer, ressuscitar e regressar no outro dia, mas isso não estava muito claro na mente deles. Não tinham eles a ideia clara de que seria já pronto, em poucas horas, em poucos momentos o Senhor seria preso e levado, depois de um processo aí fraudulento, de fraude judicial, seria levado à cruz. Amém? Esses não entendiam, mas de verdade sucedeu, porque cada um se foi para um lado e lo deixaram solo. Versículo 33 disse: estas coisas os he hablado, para que em mim tenhais, que diz aí, paz. En el mundo tendréis aflição, pero confiar, eu he vencido ao mundo. Amém? Tremendo, hermanos, lo que o Senhor está falando, ensinando a esses homens, já ao final do ministério de discipulado, de ensinança com eles, ele separa um momento para dizer a eles que venderiam tempos difíceis. Amém? Dias malos vendriam não somente sobre a vida de Jesus, porque para isso ele estava preparado, havia venido para isso, para enfrentar o que tinha que enfrentar, mas ele sabia que seus discípulos não estavam preparados. Então se ele separa esse momento para dar-lhes essa palavra de consuelo, para explicar-lhes que iam suceder coisas muito difíceis, pero que eles puderam conservar, apesar de toda a situação, puderam conservar a paz. Amém, irmãos? E é difícil, não é nada fácil, em momento de aflição, de angústia, de persecução e dolor, manter a paz. Amém? Esse é muito difícil para um ser humano comum e corrente, que não tem conhecimento de Deus, como disse Jesus aqui, que o que a gente hace, lo hace porque não conhece a Deus, não conhece o Padre, não conhece o Hijo, não tem relação com Deus, então se fazem coisas, mas também vivem uma vida de tribulação, de angústia, e não têm paz. E no mais mínimo problema as pessoas se derrumbam, caem emocionalmente, quedam aí postradas, já pensando que a vida já não tem mais sentido, e às vezes nem os problemas são tão graves assim, não são tão graves, pela pessoa que não tem relação com Deus. Essa paz que solamente Deus nos dá, o ser humano comum e corrente no mundo não la tiene, não la tiene. Pode disfarçar, pode andar sorrindo, pode andar fazendo fiesta, mas quando regressa a seu entorno familiar, a suas quatro paredes,
aí todo aquele estado anímico se vem abaixo, vem a tristeza, a angústia, a depressão, a ansiedade, todo isso, amém? E creia-me, essas situações não sucedem agora, nesse tempo que estamos vivendo, solamente aí fora, amém? Há cristianos que passam pelo mesmo problema e não têm paz. Por quê? Porque são cristianos que de verdade não conhecem a Deus como deveras. Me está entendendo, irmãos? Amém? Quando você escuta que um cristiano sofre de depressão, repito, a depressão é enfermidade, tá bem? A depressão que é enfermidade, problema aqui no cérebro, aí sim. Pero há depressões, estado depressivo, que tem a ver com preocupação, com angústia, de andar atribulado por a vida, por a deuda, por o problema familiar, amém? Esta não é diagnosticada pelos médicos, porque não é uma enfermidade, é um estado de espírito, uma tristeza, uma angústia, uma ansiedade. Me está entendendo, irmãos? Amém. Então, se depressão é uma coisa, estado depressivo é outra, é diferente uma coisa da outra. Estado depressivo é um momento que está vivendo de angústia, de tristeza, mas não é necessariamente depressão. Os médicos não logram diagnosticar como depressão, tampouco te vão dar pastilha para dormir. Tu tens que resolver tu problema aqui, amém? Ou tu problema em tu vida, em tu casa, o que seja. Então, irmãos, quando Jesus está dizendo que no mundo tendreis aflição, pero confiar, que sai na mente de los discípulos, e de verdade que por lo que o Senhor les falava, passava a ideia do pensamento da persecução religiosa. Seguramente vamos a ser perseguidos, vamos a ser destruídos, porque era o que o Senhor estava dizendo a eles, que los iam a matar, que los iam expulsar das sinagogas, que iam enfrentar problemas por amor a Cristo, por falar da palavra do Evangelho. E esse é o pensamento que eles quizá dibujaram na mente: seremos perseguidos por todo o que hemos creído. Muito bem. Pero há muitos outros tipos de aflição na vida humana que não necessariamente sofrimos por sermos cristianos, verdade que sim? As situações familiares, situações de enfermidade, de deudas, de problemas, enfim, de desacordos entre familiares, problemas entre vecinos, que não tem a ver com que somos cristianos ou não, são coisas da vida, amém, irmãos? Passamos, todo mundo passa por situações. A questão é como nós outros reacionamos com essas situações, amém? Nós outros vivimos, irmãos, em um mundo lleno de problemas, verdade? Lleno de problemas. Temos problemas emocionais, circunstâncias familiares, personais. O mundo corrompido da maneira que está, e ainda aún mais por corromper-se, porque a situação do mundo sigue de mal em pior. Nós vivimos aí, vivimos envoltos em um mundo cheio de peligros, sim ou não? De injustiças, de violência, um mundo que não é para nada seguro, não há segurança. Você pode dizer: eu em minha casa estou tranquilo, me sinto seguro. Quem pode dizer isto hoje? Já não podemos mais dizer. Não há segurança em nenhuma parte, amém? Em nenhum lugar tu pode dizer: estou seguro, tranquilo, cerro a porta de minha casa e não passa nada. Algo pode passar, muita coisa pode passar. Em la sociedade corrupta que vivimos, a gente pode invadir tu casa, pode tirar-te pedra, pode fazer-te dano a tua propriedade, pode meter-se a roubar, enfim, a causar-te dano a tua família. Ou seja, segurança não há em nenhuma parte. Tu pode andar com pistolas e metralhadoras guardadas e escondidas. Não, irmão, paz e tranquilidade não há. Há peligros, há injustiças, há violências. Não há nada seguro nesse mundo, não importando onde estemos. Amém? Não há nada seguro. E na casa e no trabalho, junto com familiares, os perigos estão aí, em toda parte. E además de isso, irmãos, lo débil que somos nós outros fisicamente. Por isso digo que não há segurança em nenhuma parte. Não há aquela tranquilidade que podemos dizer: está tranquilo, não passa nada. Somos débeis em muitas áreas, emocionais, espirituais, muitas vezes, e fisicamente. Irmãos, seres vivos, microscópicos, que você não vê a olho pelado, a olho nudo, não pode ver.
vírus, bactérias, hongos, isso te pode matar, sim ou não? Te enfermam e te podem quitar a vida. Um animalito que você não logra ver, te pode causar um dano tremendo à tua vida. Para ver que nós outros, que pensamos com toda essa fortaleza e músculo, porque comemos bem, porque nos cuidamos, um simples zancudo te pode pôr na cama por muitos dias, sim ou não, irmãos? Então não há tanta fortaleza que podemos dizer assim, verdade? Que mais? Que mais? Pequenos insetos podem enfermar-nos. E como se não bastara tudo isso, irmãos, vivemos em um ambiente, em uma dimensão espiritual. Se é no ambiente físico que vivemos, há peligros, há violências, há injustiças, há incluso enfermidades que nos podem atacar de lá nada, animalitos aí que nos podem picar e matar-nos, enfim. Também vivemos em um ambiente espiritual, onde de verdade está o maior peligro. Amém, igreja? Somos rodeados de seres invisíveis que não logramos ver com nossos olhos, pero que têm poder para hacer-nos dano, incluso destruir-nos. Quantos sabem disso, irmãos? Então se pergunta você, que segurança temos nós outros? Que segurança temos em nossa humanidade, em nossa fortaleza, supostamente fortaleza física, ou em nossos recursos, ou em lo que hacemos, em lo que somos, ou onde vivimos, em um lugar onde estamos? Não há segurança. Amém? Quanto mais em um ambiente espiritual, em uma dimensão espiritual, pior todavia, não é verdade? Podem suceder coisas, a lo melhor há espíritos tramando coisas contra nós outros, que não sabemos, que não nos damos conta. E dependendo de nossa relação com Deus, estas coisas podem afetar-nos. Quantos sabem disso, irmãos? Amém? Então, irmãos, como ter paz e tranquilidade, se de algum momento a outro, tudo pode cambiar? Conversava um dia, há um par de meses, com um jovencito que se acidentou de moto, por aí, conhecido de nós outros, aí cresceu por acá, e conversava com ele, estava no hospital todavia para ser operado, cheio de dolores, chorava todo o dia e clamava a Deus e a mamãe e todo mundo. E disse ele: pastor, eu estava aí já para terminar o cole, prestando as últimas tarefas e exame e tudo mais, já sendo planos de universidade e tal, e de um momento a outro minha vida cambiou. Assim disse ele. De um momento a outro minha vida cambiou, disse ele. Quando ia pensar de que eu estaria agora no hospital todo com o osso roto e todo aí esperando por a misericórdia de que alguém venha banhar-me, alguém venha limpar-me quando tenho que fazer necessidades. Está entendendo, irmãos? Para que você entenda que essa paz e tranquilidade que nós temos, ou supostamente creemos ter, verdade? De um momento a outro pode desaparecer. E na picada de um inseto, tu pode parar no hospital. Sim ou não? Tu está hoje em festa com a família, reunião, amanhã vai visitar alguém que estuve na mesma reunião, aliás, está hospitalizado, ou então está sendo velado em algum lugar. Essa é a vida de nós outros, irmãos. Amém? Não há segurança, não há certeza absoluta de que hoje está tudo bem e amanhã seguirá bem e sempre vai estar bem. E que vamos fazer planos hoje e amanhã se vão cumprir, porque de por si eu sei, eu puedo, eu tenho recursos. Não. Com todo isso, irmãos, vivimos e devemos viver em um estado de constante alerta. Amém? De constante vigilância e cuidado. Quando Jesus falava a eles, e Jesus está falando que em algum momento de sua ressurreição nos iba a encontrar em la condição que ele estava falando aqui no capítulo 16. Amém? Capítulo 20, habla no capítulo 20. No capítulo 20, quando o Senhor ressuscitou e nos foi a visitar, el versículo 19 dice: quando chegou na noite,
de aquele mesmo dia, el primeiro de la semana, ou seja, o domingo, estando as portas cerradas, em el lugar onde os discípulos estavam reunidos por medo. ¿Medo de quem? De los judíos. Vino Jesús e puesto em meio les dijo: paz a vosotros. Amém? A mesma palavra, o mesmo conselho que o Senhor les havia dado antes da crucifixião, antes de ser arrestado, irmãos. Essa mesma palavra o Senhor viene e lhe diz a eles: tenham paz, porque se cumpriu o que o Senhor havia dito e nos havia preparado antes. Essa frase que no mundo tendreis aflição, amém, já se estava cumprindo na vida deles há poucas horas, há poucos dias de diferença, amém. Estavam afligidos, estavam atemorizados, estavam assustados, estavam a portas cerradas, amém. Mientras o Senhor está dando o conselho no capítulo 16 e depois o 17, que ele ora por seus discípulos, de João 17, eles estavam tranquilos, na segurança daquele maestro que caminhou com eles por algum tempo, que lhes ensinou, que los defendeu em meio à multidão, que los alimentou, que los ensinou, que los instruiu. Eles teriam paz em andar com Jesus, e era tamanha a paz que eles deixaram todo a um lado, deixaram família, trabalho, deixaram todo, e se sentiam seguros em caminhar com Cristo. Pero agora Cristo está morto e já não está mais com eles, e como eles estão aqui, a portas cerradas e com medo. Amém, irmãos? Então, se qual era a segurança deles? Era Jesus, era a segurança deles. Amém? E Jesus disse a eles: paz a vosotros. Como que dizendo: se acorda que les falei que teriam que ter paz? Aí está, recebam paz. Amém? E no dia de semana, quando o Senhor orava, irmãos, mentre o Senhor entrava em agonia, verdade? Os discípulos dormiam, como dormiam tranquilamente. Diz que teriam os olhos cargados de sonho. E o Senhor por 3 vezes orou e por 3 vezes foi a buscá-los, Pedro, Tiago e João, verdade? E estavam dormidos. Por que dormiam? Mientras Jesus estava em agonia, em dolor e angústia por o que iba a enfrentar, eles roncavam. ¿Qué le parece, hermanos? Isso se dá em nosso ambiente familiar muitas vezes. ¿Ves? Há alguém de nossa família que está em agonia, que está chorando, que está sofrendo, que está metido no quarto, que está escondido aí em um lugar da casa. Pero outra parte da família, há festa, alegria, há música a todo volume, pero alguém está chorando em algum lugar. Me está entendendo, irmãos? Isso está sucedendo aqui. Jesus está em agonia, está conversando com o Padre, buscando fortaleza em o Padre para enfrentar o que iam enfrentar. Pero eles dormiam tranquilos. Isso, irmão, sucede em nossas vidas muitas vezes. Amém? Quando alguém está metido muito tempo no quarto escondido, vê a ver o que está passando. Amém? Atreve-te a invadir a privacidade, se é de adolescente, se é de teu tio, de la mamã, de la abuelo. Busque saber o que está passando, porque às vezes há angústia, há dolor, há incertidumbre, há medo. As portas cerradas sempre estão falando algo. Me está entendendo, irmãos? Há sempre uma mensagem que vai sair de uma porta cerrada em uma casa, e tu tens que decifrar e discernir que mensagem está passando para a família. Porque muita gente, irmãos, está morta em vida dentro da casa da família. Muitos são os adolescentes e jovens e qualquer tipo de pessoa que se quita a vida dentro de sua própria casa. Imagine-se você, é o lugar que supostamente devia ser lugar de paz, de tranquilidade, de segurança, verdade? De diálogo, de cercania, de proximidade, de entrega, de conversar, de prestar o ombro, de buscar saber o que está passando, pero não, cada um está em o suyo. Está entendendo, irmãos? Para alguém pensando algo para quitar-se a vida que serve.
Jesus, mientras entrava em agonia, eles dormiam tranquilamente. Por 3 vezes foram interrompidos e nunca entenderam o que estava sucedendo. Não entenderam. Amém? Lo foram entender mais tarde. Então, irmãos, depois daquele momento, eles não dormiam nesse momento por ter paz, em realidade. Dormiam porque estavam cansados. Amém? Havia um cansaço físico, né? Havia um cansaço, não sei, talvez trabalharam todo o dia, talvez caminaram todo o dia e subiram ao monte aí ao Getsemani para orar, e estavam cansados, carregados, verdade? Pero esse dormitar de eles pode simbolizar também a segurança que eles sentiam, verdade? Estamos com Jesus, que nos vai passar? Não é a primeira vez que venimos ao monte orar. Quantas vezes haviam ido aí? Diz que subiu ao monte como solia a ser, ou seja, era normal para eles ir ao monte orar. Então era uma noite mais de oração, e se dormiram e se confiaram, e quando despertaram, estão aí os guardas, está Judas, está toda aquela gente tratando de levar ao Senhor. Amém? E o Jesus les havia prevenido, que disse que deviam velar e orar, porque o espírito estava preparado, verdade, pela carne era débil. Amém? Sabe, irmãos, leia um artigo um dia desses sobre o sonho e sobre a paz. Como é que as pessoas dormem em paz e tranquilamente, ou tem um sonho atribulado, um sonho com muito movimento, com muita situação de desperta e levanta e abre logo e sonha e tem pesadilha e se vuelve para lá e se vuelve para cá e a cobija vai volando para lá e aí lá. A pessoa não tem sonho, não tem paz para dormir, verdade? E aí parejas que se peleiam por a cobija, é todo um problema familiar aí muitas vezes, verdade? Porque é um sonho como que parece que estão peleando com o diabo, consigo mesmo, não se sabe. Pero eu leia esse artigo e quero ler para os irmãos aqui, para que você vai entender, irmãos, que é a paz que o Senhor habla na palavra. Nós outros muitas vezes entendemos paz como se fosse para nós outros ausência de problemas, verdade? Quando há uma grande revolução na família, na igreja ou na empresa, e guerra, e um se vai, outro se vem, e acusações, e violências, e pleitos, e de repente aquilo passa, se termina o problema, se acalmam os ânimos, e alguém disse: uau, agora temos paz, não é o que diz a gente? Agora sim temos paz, acabou a revolução e o problema, temos paz. Equivocadamente decimos isso. Amém? Porque creemos que ter paz é ter ausência de problemas, e não, a paz é paz em meio a los problemas. Amém, irmãos? Isso sim é paz. Amém, igreja? Veja o que vou ler aqui, amém? Diz assim: é curioso saber que nosso corpo reacciona de maneiras inesperadas quando estamos cerca de alguém que realmente nos hace sentir bem. Amém? Sabe aquela pessoa que tu está a par dele e sente paz? Amém? Sabe aquele ambiente onde tu chega e tu sentes, uau, há um clima de paz e tranquilidade aqui. Conversar com uma pessoa que alegra o coração, que te dá paz. Disse que a ciência já demonstrou que o amor move nossas hormonas. Quantos não sabem disso? Muito claro, verdade? Graças a Deus. Mas não somente as hormonas, move nossas emoções. Amém? Incluso a maneira em que nosso cérebro processa lo que é segurança, lo que é paz. Amém? É o amor que move essas coisas. Amém? Disse: quando existe afeto verdadeiro, o organismo tende a diminuir o estado de alerta.
porque siente que está em um ambiente seguro, protegido e de paz. Hermanos, repito, nós vivimos em um mundo lleno de injustiças, de problemas, de violências, de corrupção. Há ambientes onde tu chega e sente seus pelitos se param, verdade que assim, de nada. Ou seja, há situações que ambiente onde chega, sente algo pesado, uma energia meio negativa. Sim ou não, irmãos? Então, se aqui diz, irmãos, que quando o cérebro de nós processa, quer dizer, o cérebro que vai processar isso, que o ambiente é seguro, tem proteção, não há nenhuma ameaça contra nós outros, disse a palavra que nosso organismo diminui o estado de alerta, de andar assim, vendo a ver onde está o perigo, onde está o inimigo, estamos tranquilos. Disse, é como se nosso organismo se encarraram e dissessem, aqui e você pode descansar, aqui não há perigo. Quantos han entrado em algum ambiente, irmão, que han sentido medo, lhes dado medo? Les vou dizer algo, muito rapidamente. Você tem uma cita no médico, has hecho um exame e vai para o resultado, sim ou não? Dificilmente, e são poucas as pessoas que entram de verdade em paz e tranquilidade a esse lugar. Por quê? Porque não sabem o que o médico lhe vai dizer. Amém? Você vai a um juízo de um familiar tuyo, tu não sabes o que vai decidir o juiz. Tu estás aí apreensivo, amedrentado, e olha o que vai passar. É esse momento em que tu cérebro processa todas essas informações e isto se refleja em tu corpo. Amém, igreja? Sim ou não? Quantos sabem que os perros se dão conta quando tienes medo? Quantos sabem? E alguns avançam por isso, porque nosso corpo exala algumas substâncias químicas que por aí, e os perros têm medo, verdade? Dice, por isso tantas pessoas dizem que duerme melhor cerca da pessoa que ama, porque o cérebro interpreta esta presença como uma señal de conforto e de paz emocional. Amém, igreja? Los niños, como duermen los niños en la casa con la mamá? Tranquilos, verdade que sim? Está raieria, truenos e balacera na calle, os niños que suenam, ¿verdad? Porque têm paz, têm segurança, sabem que há alguém que lhes dá segurança e lhes vai proteger. Amém? As pessoas, hermanos, casadas que vivem em parejas, amém? Se supõe que devem dormir em paz, por saber que aquela pessoa que está a la par lhe vai brindar a proteção. Me está entendendo, irmãos? Lhe vai brindar o auxílio, o socorro, se algo lhes vai passar. Essa pessoa tem que dormir em paz, não pode ter tribulação, angústia, estar aí desperta por la madrugada e levanta e vai. Não, há que ter paz. Amém, irmãos? Porque estar em um ambiente seguro vai generar paz em nós outros. Sim ou não? Que mais? Por essa razão, vê, irmão, disse os cientistas aqui, que há pessoas que tu estás conversando com eles e de pronto a pessoa pensa assim, a cabecear, sim ou não? Nem sempre está cabeceando como que duerme ou não duerme, porque está cansada, porque tem sonho, ou porque tem anemia ou algum problema. É porque o cérebro está processando o ambiente onde tu estás e sabe que tu não estás em um ambiente ameaçador, de perigo, tu tens paz. Então seu cérebro comanda seu organismo para refrenar e ter paz, como diz aqui, reduzir o ritmo de los músculos, liberar substâncias que induzem ao sonho, à paz, à tranquilidade. Amém, irmãos? Não todo que duerme a la par tuya porque está cansado, às vezes é porque tem paz. Amém? Tu és uma pessoa que genera paz, amém? Que transmite paz e segurança que está ao redor tuyo, e as pessoas se sentem bem. O cérebro processa
como um ambiente de paz e tranquilidade. Não há por que estar alerta, buscando a ver o que vai passar comigo. Me estão entendendo, irmãos? A ciência sabe disso. Disse: quando estamos cerca de quem desperta e genera amor genuíno em nós, nosso corpo entende que pode desligar-se um momento, pode bajar a guardia, bajar as defensas e simplesmente descansar. Esta conexão é tão forte que muita gente relata que hasta a respiração cambia. Amém? A respiração queda mais leve, mais tranquila. O corpo é como que um corpo entre em sincronização com o outro corpo. Amém? Ambos terem paz, terem tranquilidade, terem o prazer de estar juntos. Amém? Se sentem bem. Isso nem sempre sucede em meio à família, verdade? O marido trabalha todo o dia e pensa: vou chegar tarde até que a mulher se duerma, verdade? Ou seja, não tem paz, então se espera que a mulher se duerma ou qualquer coisa. Aí passem na cantina tomando guarda, sendo louqueira no mundo, porque a mulher é aquela que... Amém? Não dá paz, não dá tranquilidade. Verdade que assim? Quando a mulher dorme, o marido chega. Isso sucede. Diz, irmãos, que este fenômeno é descrito em estudos científicos sobre vínculo afetivo, regulação emocional e comportamento social, mostrando como o relacionamento de amor impacta nosso corpo físico. Amém? Por esta razão, sentir sonhos cerca de alguém não é necessariamente estar desinteressado na companhia da pessoa, mas sim uma grande satisfação e paz generada por a mesma pessoa que está. Amém? Por sentir-se seguro, por sentir-se paz. Pero claro, é que ter esse discernimento. Amém? Porque nós estamos aqui em um ambiente de paz, sim ou não? Aqui está o Espírito Santo, aqui está o Senhor, aqui está Jesus, aqui estamos entre irmãos. Quem nos pode passar de mal, verdade? E essa tranquilidade às vezes faz com que nós outros cheguemos à igreja e dormimos na igreja, porque é paz, verdade que assim? Ao rato tu vem de la casa com a tribulação, com o problema, com pleito na família. Aí é um ambiente que tu sentes tranquilidade, é aqui. Amém? E glória a Deus que tu sente paz nesse lugar, amém? Problema quando aqui mesmo há situações que tu sai com a cabeça desse tamanho, verdade? Aí é um problema. Então, irmãos, podemos e devemos ter paz por saber, irmãos, que há alguém que genera paz em nós outros. Amém? Talvez um familiar tuyo, talvez a pessoa que anda contigo, ou que tu tens que andar com esta pessoa por alguma razão, não te genere paz, não te dê tranquilidade e segurança. Tens alguém que caminha contigo diariamente. Amém? E esse te dá paz. Em ele tu podes descansar, em ele tu podes estar plenamente seguro. Amém? E de aí a importância de não alejar-se, de não distanciar-se de Deus. Amém, igreja? Porque como ele disse o Senhor que nesse mundo vocês vão ter aflição, pero ter paz. Eu he vencido o mundo e vocês vão vencer também. Não na força de vocês, senão por caminhar comigo. Por permitir-me estar na vida diária de vocês. Quando o mundo, a corrupção, a violência, a inseguridade deste mundo, os peligros visíveis e invisíveis que estão por aí, que estão a tu aceite buscando destruir-te, tu tens paz. Por quê? Porque sabes que há um que te defende, amém? E Jesus está ministrando seus discípulos, irmãos, para que entenderam isto. Porque ele sabia que depois de sua morte e depois de sua ressurreição e ascensão ao cielo, estes homens iam enfrentar muitas situações. Amém? Nós outros hemos enfrentado muitas situações, na verdade que sim, irmãos? Amém? E que é o que nos ha hecho permanecer como estamos? Que é que ha contribuído para que nós
hayamos mantenido a paz de espírito. Não nos deprimimos, não andamos sendo louco por aí, não andamos na clínica injetando para ter paz e tranquilidade e dormir bem, não. Amém? Apesar de todas as situações, de los vientos, de las tempestades que soplam, nós aqui estamos. O que lhe parece? O mundo pode estar em um derrumbe total allá afuera. Onde estamos nós outros? Aqui. Amém? Podemos sair daqui e ver situações terríveis por aí, muito cerca de nós outros. Pero esto não deve em nenhum momento quitar-nos lá paz. Amém, irmãos? Pode que o mundo se derrumbe a la par tuyo, pode que suceda o que suceda, tu tienes que manter esto, porque tu tienes o Espírito Santo de Deus. Amém? E é a partir de Ele que esta paz vem a nosso coração. Amém? Veja o que diz Isaías 26. Nós estamos acercando-nos dos últimos dias desse ano, verdade? Já quase se termina o 25, irmãos. E como sempre, nós hacemos planos, verdade que sim? Quantos fazem plano de fim de ano? Quantos lo hacen? Hacemos planos, agora vem o ano, vamos fazer esse, vamos fazer o outro. E vamos terminar aquele curso que começamos e lo deixamos por la mitad, verdade? E vamos construir aqui, e vamos reparar allá onde está malo, e vamos comprar, e vamos fazer um montão de coisas. E lo damos por seguro que vamos a lograr essas coisas, verdade que sim? Porque a lo mejor os recursos já estão aí, a possibilidade já está, e vamos lográ-lo. E algo pode passar e se vai todo. Amém? Então, disse Isaías 26, versículo 3, disse: tu guardarás, que diz aí, em completa paz aquele cujo pensamento em ti persevera, porque em ti há confiado. Amém? Disse: confiar em Jeová perpetuamente, porque em Jeová o Senhor está a fortaleza de los siglos. Amém? Pode que tus fortalezas te venham abaixo em algum momento. Amém? Pode que aquele que te dá seguridade se vaya de tus manos em algum momento, pero essa seguridade tu la recuperas e encuentras em el Senhor. Amém? Pode que te vá a saúde em algum momento, pode que se vá o dinheiro de tu mano em algum momento, lo que é tuyo, tus possessões, quizá pode suceder coisas, pero tu tienes algo que nem dinheiro, nem possessões, nem o bem-estar desse mundo te pode dar, que é a paz que o Senhor te dá. Amém? Ele é a fortaleza. Filipenses 4. E o Senhor é nossa fortaleza. Nós outros, irmãos, repito, pronto vamos terminar esse ano e entraremos em outro. E não sabemos o que nos espera. Verdade que sim? Não sabemos. Teremos sonhos, teremos projetos, verdade? Idealizamos, dibujamos coisas que queremos fazer, mas não sabemos. Não sabemos. Há um solo que sabe todas as coisas, amém? Capítulo 4 de Filipenses disse, versículo 4: regocijaos en el Senhor sempre. Outra vez digo, regocijaos. Amém? Vuestra gentileza sea conocida de todos os homens. O Senhor está cerca. Por nada, diga comigo, por nada esteis afanados, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Versículo 7. Y la paz, diga conmigo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimento, guardará, repita comigo, guardará. Vou ler outra vez. E a paz de Deus, de quem é a paz?
Não é do dinheiro, não é da conta bancária, não é da saúde que tu teve, não é do recurso, de possessões, não. A paz é de Deus, que sobrepassa, está por cima, infinitamente por cima de todo entendimento, guardará vuestros corações e vuestros pensamentos em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Tenha paz. Não sabemos o que nos espera, como não sabíamos quando começou o 25 que nos esperava. Verdade que sim? E passamos por todo tipo de situações. Amém? Como diz a palavra, passamos por el água, por el fuego, por el valle, por el desierto, mas também passamos por dias de glória. Amém? Promessas cumpridas em algumas áreas de nossas vidas. Vimos a mão de Deus que nunca nos deixou solos, nunca nos abandonou, sempre estuvo aí. Amém? E é o que nos ha mantenido hasta hoje aqui. Amém? Talvez não tenhamos todos aqueles sonhos e projetos que escrevimos na mente allá no finalzinho de 24. Talvez não todo se cumpriu, mas aqui estamos. Amém, irmãos? Temos segurança e paz em Deus. Diga comigo, em Deus eu tenho segurança e paz. Paz e segurança só em Ele. Amém? 1 Pedro capítulo 5. Que o Senhor te dê esta paz para enfrentar o que seja nesse 26 que está entrando. Amém? Que te dê paz para desfrutar da bendição, porque também a bendição deve revelar paz em nós outros. Amém? Não uma falsa paz, porque há pessoas que não estão preparadas emocionalmente ou espiritualmente para desfrutar da bendição de Deus. Verdade que sim, irmãos? Há pessoas que quando entram na bendição começam a ser loucos. Sim ou não? Já tudo está bem. Por quê? Porque não tuvo paz. Não tuvo paz para o tempo da tormenta, do deserto, da aflição. Não tem paz também quando está em bendição de parte de Deus. Se Deus te bendice, mantenha a paz. Amém, irmão? Mantenha a paz. Você já escutou em algum momento pessoas que ganharam milhas e milhas de colones ou de dólares em las loterias? Já escutou isso? E muito prontamente, muito rapidamente essas pessoas perderam todo, sim ou não? Conosco em Brasil pessoas que ganharam em loterias muito dinheiro, dinheiro suficiente para não ter que trabalhar nunca mais na vida, bastava administrar com sabedoria e passaria bem. Mas sabe que? Começaram a ser louco, compra isso, compra aquilo, e festa, e mulher, e sexo, se foi a plata. Amém, irmãos? E essa bateria também se foi. Amém, irmãos? Quando esteja em bendição, quando esteja desfrutando da bendição de Deus, das promessas de Deus em tu vida, mantenha a paz. Amém? Mantenha a paz. Não empeça a ser louco, porque já tudo está bem, já o problema se foi, então se vamos de festa. Mantenha a paz. Tenha paz para desfrutar da bendição de Deus. Amém, igreja? Porque Deus é bueno, sim ou não? Dice 1 Pedro capítulo 5. E o Senhor nos ha prometido dias melhores, sim ou não, irmãos? Sim, amém. Ele ha prometido. Por aí cantamos que algo grande viene, verdade que sim, irmãos? Eu creio, né? Hemos visto coisas tremendas esse ano, irmãos. Uau! Teremos muito que contar de testemunho que vivimos nesse ano 25. Amém? Talvez alguém de fora chegue aqui e vemos pouquito aí, meia docena de irmãos. Esses pouquitos de gente aí que passa. Seguro que estão em problemas, seguro que estão deprimidos, verdade? Seguro que estão echando a morir porque estão aí. Não, teremos paz. Amém, irmãos?
Hemos visto a mano de Deus em todo esse 24. Uau, contaria testemunhos hasta cansar de contar testemunho de lo que vivimos esse ano 24. Quando alguns, e quem sabe, pensam, agora estão destruídos, se vão a... Não, Deus nos sostuvo, amém, irmãos? E seguirá sustentando-nos. Capítulo 5, versículo 6, disse: humilhaos, pues, bajo la poderosa mano de Deus, para que Ele os exalte quando fuere tempo, echando, diga comigo, echando toda vuestra ansiedade. Ai, ai, ai. Sobre quem, irmãos? Sobre a pastilha que o médico te ha dado? Não. Echando toda a vossa ansiedade sobre Ele, porque Ele, que disse aí, tiene cuidado de vosotros. Amém? A Bíblia diz que não podemos aumentar nós outros um codo em nossa estatura, né? Não podemos fazer nada. Há coisas que estão fora de nossa mão, de nosso alcance, de nosso poder de realizar. Amém? Podemos ter o que seja, recurso, conhecimento, sabedoria, experiências de vida, mas há coisas que sucedem em nossa vida que quedamos assim, agora para onde vamos? Nada que ser. Amém? E nesse momento, ponga a tua ansiedade nas mãos do Senhor e diga: Senhor, eu vou descansar em Ti. He intentado e não he logrado resolver o problema, então sim, vou descansar em Ti. Amém? Porque às vezes, por mais que tentamos solucionar um problema, mas bem lo empeoramos. Sim ou não? Queremos aí falar e tá, e porque eu sei, e vamos fazer assim, e a gente não está de acordo contigo, e a todo empeora. Então, se cerra a boquita e descanse no Senhor. Amém? Não entre em pleito, não discuta, não, tranquilo. Amém? Que vai dizer você? Eu quero descansar no Senhor, amém? Quero descansar nele, ter paz em Deus, porque Ele sempre ha cuidado de mim e não me deixará solo. Amém, igreja? Veja Salmo 4. Tenha paz, amém, igreja? Esteja sim em alerta sempre, em vigilância constante, amém? Porque não vivimos em um mundo perfeito, amém, igreja? O mundo que vivimos não é para nada perfeito. A calle não é perfeita, a comunidade onde estamos não é perfeita, a casa, a família em que estamos aí não é perfeita, nós outros não somos perfeitos, coisas podem suceder, então devemos andar em voz de alerta, em vigilância constante, pero não amedrentados nem assustados, amém, irmãos? Anda vigilante, tranquilo, alerta, como disse Jesus, velar e orar, assim andes, amém? Pero não, e o coração está aqui, quase que sai pela boca. Não, tranquilo, tenha paz, amém? Porque o Senhor ha cuidado de vós outros, aleluia. Que tremendo saber isso. Para mim é uma seguridade tremenda, irmão, seguridade tremenda. Quando allá em 1800, não sei quando, alguém me disse: ei, pastor Pedrito, me chamavam, vas a ser missionário, vas a andar por las nações e tal. Eu me rascava a cabeça, que lindo, vou viajar, me gusta andar na calle para cá e para allá. Está bem, não sabia o que me esperava, verdade? Então assim peço a caminhada de missionário, viaja para cá e vai para allá. E regressava lá à igreja e mandavam para outro lugar, e vai para fora do país, e regressa e vai outra vez. Muitos viagens, muitas idas e vindas, verdade? E já uno começa a pensar: isso aqui está duro, verdade? Não está nada fácil essa coisa de andar solo aí, em um lugar que tu não conhece, podendo suceder um montão de coisas, verdade? Todo isso passa em la mente de la persona, ¿por quê? Porque não se sente segura. Pero é o momento que tu estás caminhando e vai avançando, e tu relação com Deus se vai acercando mais e mais, tu vai entrando em um nível de paz, de tranquilidade. Sabe que há problema, sabe que há perigo, pero nada te afeta, tu estás aí tranquilo.
Entende, hermano? Por tu relação com Deus. Eu escutava, porque eu saí de um mundo aí totalmente perdido, de brujeria, de satanismo, e trabalhava, tinha minha empresa, e diziam, e vas a ser missionário, e vai andar para as nações, para cá e para lá, e eu pensava, bueno, que bueno que eu tenho uma empresa, pensava eu, verdade? Pode sacar a plata de aqui e viajar, e fazer a obra, e o primeiro que Deus me quitou foi minha empresa, se foi toda lá, e perdi todo o que tinha, e pensei, e agora como vou sair? E agora como vou a predicar, ir para cá e para lá, sem dinheiro, sem seguro, sem ajuda econômica, financeira? Como vai passar isso? Os medos se metem na mente de um. Por quê? Porque tu relação com Deus não está tão ao nível assim das experiências que Ele te pode dar. Amém? E essas experiências vêm com o passo do tempo, com tu caminhar com Ele. Amém? Então, se Deus te quita aquilo que supostamente era segurança para você e te deixa aí, ó, como hoja ao vento aí, ó, e tu não sabe de onde vai pousar, de onde vai cair, pero há uma mano aqui que está assim, ó, contigo, ó. Me está entendendo, hermanos? Ah? Tu estás volando ao vento e ela mano do Senhor que te está conduzindo. Eu he vivido isso. Amém? Glória a Deus, irmãos. Por isso que confiar em Deus é o que nos toca confiar em Deus. Está todo mal, está todo feio, está todo um derrube, tu, ó, tenho paz. Amém, igreja? Tenho paz. O que disse o médico, está bem, tem razão, estudou para isso, mas eu tenho paz. Ayer estava numa reunião de pastores, festa de fim de ano da fraternidade. 2 pastoras aí com problemas de câncer. Uma lhe deram 3 ou 4 meses de vida, a princípio do ano desse 25. Disseram os médicos que essa pastora foi em janeiro por ela foi ao médico um exame, depois de muitos exames, e disseram a los filhos, creio que sua mamãe não passa do mês de abril, por a situação que estava. 3 meses, 2 meses e meio, 3 meses de vida. Vai se preparando, disseram os médicos. Já vem na família, prepare-se. Esse psicólogo conversando com os filhos, aquela coisa toda que há nos hospitais, não é verdade? Porque já a senhora estava fatal, não havia nada que fazer. A Diana estava na festa com nós outros. Toda forte. Le quitaram a quimioterapia, le quitaram todo o que tinha que tomar, os medicamentos. Está a senhora agarrando color e todo. Aí está. Você já conhece, pastora Socorro, verdade? Você já conhece. Aí está, fuerte, fazendo planos com o marido e todo o demais. A outra irmã Rafaela, a última vez que vi no culto unido, estava sem pelo, sem nada, fazendo a quimio. Já ayer estava com pelo e todo, colotitos e todo. Veja, irmãos, que é isso que Deus faz com nós outros, irmão. É essa paz que devemos ter. Servimos a um Deus que pode todas as coisas. Não há nada, absolutamente nada que Deus não pueda fazer. Todo lo pode. Basta que descansemos em Ele. Não le creia o primeiro diagnóstico que te dão. Não le creia. Que tem câncer, é terminal e está tomando todo o organismo, já o pulmão se foi, o coração já se vai também, e tu, tá bem, doutor? Que lindo, verdade? Tá bom, vou a minha casa orar, tranquilo. E já. Amém, irmãos? Por quê? Porque Deus pode revertir qualquer situação. Amém? Então se tenha paz, não entre em desesperação, não te eche a morir, e a hora que vou ser... E a gente vai à ferreteria, compra um make-up e começa a fazer planos de... que é isso? Busca de Deus, amém? Ando comprando make-up para quê? Salmo 4. É verdade, não? A gente se enferma antes da enfermidade. Antes da enfermidade acabam se enfermando emocionalmente, porque não tem segurança em Deus. Capítulo 4, Salmo 4. Leia duro comigo assim, tá bem? Vamos a ver.
Leia comigo assim: em paz me acostarei. Vamos, diga aí duro. Em paz me acostarei, e assim mesmo dormirei. Amém, irmãos? Todos teremos problemas, todos. Uns mais, outros menos, uns mais graves, outros menos graves. Uns solucionáveis, outros não são para nada solucionáveis. Amém? E há coisas que nós não teremos nada que fazer mesmo, e por mais que quisermos disponer-nos, intervenir no problema, mas bem lo vamos a estropiar. Amém? Então, se qual é a receita que o Senhor nos dá? Descansemos em Ele. Não perdas o sonho. É natural, é normal, se sabe que nas tribulações, nas angústias, nos problemas, tem que ter um sonho, tem que ter apetite, sim ou não? A gente não come, a gente anda assim, sabe, como que conectado no 220 aí, verdade? Pero busquemos paz, amém? Busquemos a paz que o Senhor nos pode dar. Ele sim lhe pode dar paz, irmãos. Aqui disse: em paz me acostarei. Quando esteja em momentos assim de ansiedade, preocupação, e que o sonho te vai, e tu queres dormir e não vem, e tu sabes que necessita dormir para descansar, e o sonho se foi a dar volta por la calle, pare-se, agarre tu Bíblia ou memorize esse versículo, amém? E diga: Senhor, em tu nome, em paz me acostarei, amém? E assim mesmo dormirei. Não vou acostar-me para estar dando-lhe volta na cama, não. Me acostarei e dormirei, porque só tu, Jeová, me haces viver confiado. Quantos podem aplaudir ao Senhor por isso, irmãos? Amém? Glória a Deus. Para finalizar, irmãos, vamos ler um versículo que temos lido na abertura do culto. Salmo 121. Tenha paz, amém? E o Senhor sabe de tu problema, Ele sabe de tua aflição, verdade? Ele sabe de tua angústia, das circunstâncias que estás vivendo, e Ele sabe também que em ti não há possibilidade de solução, só em Ele. Então se descansa e tenha paz. Salmo 121. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pé al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Amém? Duerme tranquilo, porque o Senhor não duerme. Amém? Ele está aí velando tu sonho. O Senhor não cerra seus olhos por um momento, descansar um pouquinho. Não, Ele está pendente de ti. E se tu desperto ou dormido, o Senhor aí está. Amém? Glória a Deus. Ele dá paz enquanto tu dormes. E aqui não se adormecerá, nem dormirá el que guarda Israel, el que guarda tu vida. Amém, igreja? Ponga-se de pé e vamos orar nesta manhã. Que esta palavra que o Senhor te está dando a nós outros, que tenhamos paz. Amém? Porque Ele cuida de nós outros. Porque há problemas que não estão para solucionar hoje. Por mais que nós nos desesperemos, por mais que nos atribulemos a mente, são problemas que estão para o tempo de Deus. Amém, irmãos? Para o tempo dele. E no tempo dele as coisas começam a solucionar-se. Amém? Eu vou contar algo que está passando comigo, a um que não me ha quitado a paz para nada. Tenho uma amiga lá em Estados Unidos que me escreve, conversamos sempre com ela, eu oro muito com ela. E disse: Pedro, saca a visa e venga para cá passar vacações de fim de ano. Vamos aqui, vamos allá e visitar Orlando e um montão de coisas. E pessoa, sabe, a carbonear-me. A cada dia me mandava uma mensagem: venga e vamos estar não sei quem, e vamos allá. E eu dizia: não vou sacar visa agora, eu tenho ocupações e coisas para resolver aqui, tenho trabalho. Então, se aí me mandou contatos de gente que aqui em Costa Rica se move para sacar visa, para ajudar os a entrevista, aquela coisa toda.
E todos os dias entrava e mandava mensagem, tem esse aqui que vai ajudar. E eu pensei comigo, eu não vou perder a paz com isso, amém? Porque quando chega o tempo de Deus, a visa chega, amém? O dinheiro chega, tudo chega. Claro que ela ia mandar todo o dinheiro, todo para viajar, estar não sei quantos dias ali com eles, verdade? Mas eu disse, não, tenha paz. Quando chega o momento, eu vou estar aí, assim me digo. Não vou andar atribulado, a hora que eu quero a visa, que tem que sacar, e vou para cá e vou para lá. Não. Tratei de ter paz e disse, não é tempo de Deus, agora eu não vou agora fazer o que ali agora, né? Quando é tempo de Deus, as coisas se solucionam, igreja. Isso que eu quero dizer, amém? As portas se abrem, o recurso chega. O que está aí obstaculizando é quitado do caminho, a pedra é quitada e tu passa tranquilo, amém? Assim são os problemas familiares e personais. Em o tempo de Deus as coisas fluem, amém? E Deus assim contigo, tranquilo, amém, igreja? Cerra teus olhos e vamos orar. Apresenta teu coração diante de Deus nesta manhã. Eu não sei como está teu coração. Talvez tenhas alguma preocupação. Talvez está vendo aí o ano terminando e situações que começaram allá em janeiro, o que tu vinha arrastando de 24 para cá, todavia estão. E não has visto solução. E te das conta que vai entrar no próximo ano com o mesmo que tenias allá. Pero o Senhor te disse descansar, ter paz. E o Senhor é que tem o governo e a direção, a guiança de nossos tempos. Essa palavra que em suas mãos estão nossos tempos. Amém, igreja? Ele tem a fecha, o momento exato de entregar a solução deste problema que tu tens. O que Deus não quer que tu andes atribulado, assustado, atemorizado, sem esperança. O que Deus não quer é que tu te deves debilitar tua fé por essa situação que estamos. Ele está dizendo, tenha paz, eu harei o que tu esperas, pelo harei a minha maneira e em mim. Senhor Deus, nesta manhã te damos graça, bendecimos o santo nome, porque em Ti, amado Deus, confiados e descansados em Ti, nós outros nos acostamos em as noites e dormimos confiados em saber que há um Deus que não dorme, há um Deus que nada passa desapercebido, há um Deus que está pendiente de nossas circunstâncias, de nossos problemas. Senhor Deus, já pronto vamos atravessar o ano novo, vamos passar ao outro lado, amado Deus, mas para Ti nada vai cambiar. Oh, aleluia. Para nós outros cambia, Senhor, o calendário, cambia o almanaque, cambia as festas, para Ti, amado Deus, nada vai cambiar. Tu és um Deus de eternidade em eternidade, aleluia. Tu eres o Senhor de los siglos, Tu eres nosso guardador, diariamente, toda semana, ano, cada minuto, segundos, Tu estás aí. Tu não estás preso ao tempo e ao espaço como nós outros, amado Deus. Tu não dependes de um relógio, não dependes de um mover de um tempo, Senhor, Deus, cronológico. Não. Tu eres soberano sobre todas as coisas. E Tu lo vês e Tu lo sabes. E Tu tienes o momento oportuno em que este problema, que quizá nos agode, que quizá nos quita a paz em algum momento, Tu tens já a solução desta situação, amado Deus. Por essa razão queremos nesta manhã descansar em Ti. Não importa o que venha, não importa o que suceda ao nosso redor, queremos que o Senhor nos ajude a manter a paz, porque por la falta de paz muitas vezes nos complicamos aún mais. Necessitamos de paz, necessitamos ter tranquilidade para a toma de decisões.
Necesitamos, Senhor, ó Deus, quitar de nossa mente todo mau pensamento, toda tribulação, toda angústia, e ter a segurança, a seguridade, a certeza, a convicção absoluta de que o Senhor estará sempre conosco, porque esta é a promessa que nos has dado, amado Deus. Bendecimos tu santo nome e te pedimos que esse ano que vai entrar, amado Deus, que para nós outros vai cambiar perfeita, pero que o Senhor possa seguir fazendo tua obra em nossas vidas, bendicindo-nos, guardando-nos, amado Deus, dando-nos a sabedoria para enfrentar as situações da vida, sabendo, amado Deus, que não todo está em nossa mão decidir, não todo está, Senhor, em la dependência de nossa decisão, senão está em tu mano. A decisão e a solução de todas as coisas em tus manos está, amado Deus, e queremos descansar em ti. Queremos, Senhor, ó Deus, como dizem os científicos, que as pessoas que dormem, que estão a la par de quem amam, sentem segurança e paz e se dormem tranquilos. Nós outros caminhamos com um Deus que nos ama, um Padre que nos ama, aleluia, e devemos ter paz, porque nada absolutamente nos vai passar, sem que o Senhor não tenha o pleno conhecimento, em nome de Jesus. Te damos graça nessa manhã, amado Deus, por saber que o Senhor viene trabalhando em nosso coração, ajudando-nos, Senhor, a enfrentar as situações que hemos enfrentado, e sim, hemos salido adelante. Hemos visto tu mano, Senhor, ó Deus, a lo largo deste 2025, hemos visto tu mano, tu glória. Hemos desfrutado de milagros criativos de Deus hemos visto em nossa vida, nesta casa. Hemos visto, Senhor, de la nada suceder coisas, recursos que chegam, situações que estão aí, amado Deus, e que vem a solução. E nos perguntamos como é isso, como sucedeu, e nos damos conta que o Senhor ha estado trabalhando em silêncio, pero sim está trabalhando. Bendigo tu povo nessa manhã, bendigo tu igreja, amado Deus, e a ti te damos a honra, a glória e a alabança, que nunca nos falte a sonrisa e a alegria de la vida, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Sonria a vida, hermanos. Alegra tu coração, aleluia. Oh, sim, Senhor. Hoy desperté sin prisa, con el corazón tranquilo. El sol entró por la ventana, un abrazo divino. No todo es perfecto, pero todo tiene sentido. Y esa es mi victoria, ver belleza en lo sencillo. Le sonrío a la vida, porque estoy respirando. Aleluya. Porque tengo fe, aunque no sepa
Permite orar por vocês? Sim? Sim? Há rato que não nos vemos, verdade? Então nós vamos despedir-nos em oração, verdade? Estenda a sua mão para cá, irmãos, amém? Vamos bendecir esses dois jovens que estão aqui e pensando construir uma vida, verdade? Amém? Que Deus lhes dê graça e fortaleça. Senhor, ó Deus, bendecimos suas vidas, amado Deus. Te pedimos que esta palavra nos acompanhe. Por algo o Senhor nos mostrava aqui hoje, e por algo nos falou, como falou a nós outros, sobre paz e tranquilidade. Eles estão começando uma vida nova, amado Deus, construindo família, e vão a viver e enfrentar situações que a vida les vai preparar, amado Deus. Pero em todo eles podem manter a paz e a tranquilidade, e saber que, amado Deus, sucederão coisas que não estará em eles decidir nem resolver, pero que o Senhor estará aí, dando paz e tranquilidade, amado Deus. Bendice-nos em nome de Jesus. Da sabedoria em todo o que hagam, em todo o que empreendam, seus sonhos, seus projetos de vida, todo o que estão planeando como pareja, amado Deus, puedan, Senhor, alcançar em Ti e ter paz, e podem ordenar o que está desordenado, poner, Senhor, em equilíbrio o que está fora do equilíbrio perfeito de Deus, e caminhar recta e santamente em Tu presença, em nome de Jesus. Que a paz do Espírito Santo esteja com eles em todo momento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.